Vamos fazer uma primeira leitura, então, Salmos número 15. Quem pode habitar com Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Amém? Se eu fizesse então a seguinte pergunta a vocês hoje: quem pode ir para o céu? O que você responderia? Se alguém te perguntasse no meio da rua: olha, você é cristão, me responda uma coisa: quem pode ir para o céu? Talvez a resposta mais comum em nossos dias seja a seguinte: qualquer pessoa pode ir para o céu. Afinal, Jesus perdoa os nossos pecados, basta acreditar nele e pronto. Está errada essa resposta? Sim ou não? Não, está certa, né? Ela está certa. O problema é que ela está incompleta. Ela tem verdade nela, e de fato, ela é verdade, mas ela está um pouco incompleta. Por quê? Porque o grande perigo da atualidade é que muitos passaram a acreditar que apenas o fato de aceitar a Jesus, você já está indo para o céu. No sentido de, a pessoa, ela aceita Jesus apenas como mais uma coisa em sua vida. Então, ela continua vivendo a vida da forma como ela quer, e agora ela acrescenta Jesus como mais um acessório para a sua vida. Você aceita e pronto, e aí a vida normal que segue. Você pode continuar vivendo tranquilamente para si mesmo, sem pensar nos outros, cometendo os mesmos pecados deliberadamente, achando que uma oração, apenas uma oração, e apenas pelo fato de você ter repetido aquela oração, quando alguém orou por você, já é motivo para você acreditar que você é salvo, e se você vive a vida sem arrependimento, e você acha que ainda assim você irá para o céu. Há quem ache que você pode falar mal dos outros e não pedir desculpas, você pode fazer o que você quiser de segunda a sábado, desde que no domingo você vá à igreja e você dê o seu dízimo. E só pelo fato de você, uma vez na vida, ter feito uma oração, ter aceitado a Jesus em seu coração, pronto, você está salvo. Infelizmente, meus irmãos, existem muitos crentes, muitos cristãos, vivendo exatamente assim. E o erro, muitas vezes, está em quem ensina sobre isso. Eu não estou aqui para acusar ninguém, certo? Mas muitos pastores preferem ter uma igreja cheia de pessoas descompromissadas do que uma igreja menor, mas com pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus. Eu já ouvi de pastores o seguinte: Samuel, se eu pregar a verdade, se eu pregar aquilo que está na palavra de Deus, a igreja vai esvaziar. A igreja vai esvaziar, porque se a gente começar a pregar a palavra, as pessoas não vão aguentar ouvir. Então, a igreja vai esvaziar se a gente começar a pregar que a pessoa precisa se arrepender, que a pessoa precisa entregar a sua vida a Jesus, que a pessoa precisa deixar esse tipo de pecado, aquele tipo de pecado. Já vi histórias de pastores que foram pregar em outras igrejas
E quando foi começar a pregação, o outro pastor disse: olha, você pode pregar sobre tudo, só não fale sobre divórcio e recasamento, ok? Pregue sobre tudo, só não fale sobre isso, porque aqui na igreja tem muito divorciado, muito recasado, e pessoas recasadas no quarto, quinto, sexto casamento. Então, não fale que Deus odeia o divórcio. Meu irmão, mas a Bíblia diz isso. Olha, não fale sobre fofoca, não fale sobre mentira, não fale sobre essas coisas, porque aqui na igreja as pessoas são assim. Se este é o pecado, é aí que a gente tem que falar cada vez mais. Por isso, se você espera de mim uma mensagem que vai passar a mão na cabeça do comodismo, eu lamento. Porque o verdadeiro pastor que quer pregar a igreja de Deus, ele não deseja uma igreja cheia de multidões sem sentido, mas ele prefere uma igreja cheia de discípulos de Jesus que buscam a verdade. Pessoas que sabem que vão para o céu não por um ato do passado, mas porque se arrependeram dos seus pecados, entregaram as suas vidas a Jesus e vivem uma vida de obediência ao Senhor. É esse tipo de pessoa que um pastor verdadeiro deseja na igreja. Pensa comigo sobre o coração de Davi, quando ele escreveu este Salmo de número 15. Davi era rei de Israel. E Israel, desde Abraão, eles diziam que eles eram povo de Deus. Mas quando a gente vai olhando para a história e pensando sobre quem era Israel, até mesmo na época de Davi, a gente percebe que eles não eram muito povo de Deus. Eles não viviam em obediência ao Senhor. Há inúmeros momentos em que aquele povo não vivia como povo de Deus. Antes de Davi, quem veio? Saul. E por que Saul se tornou rei? Porque Israel não queria mais Deus como seu rei. Então, por conta disso, porque eles não queriam mais Deus como seu rei, eles escolheram Saul. Saul foi rejeitado por Deus depois do seu pecado, e ainda assim continuou sendo rei. Então Deus escolhe Davi. Mas Davi, aquele que deveria ser um bom rei, que guiasse o povo de volta para o caminho do Senhor, o que Davi faz? Comete 2 pecados: adultera e assassina. Depois de Davi, veio tantos e tantos reis, dos seus filhos, dos piores, e então foi indo e vários reis. E o texto em 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, sempre a frase que se repete é: e este rei não seguia o coração de Davi, não fazia aquilo que era certo segundo o coração de Deus. O coração de Davi era assim. É como este rei que estava olhando para o seu povo, e esse povo dizendo: nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus porque nós somos filhos de Abraão, porque nós seguimos a lei, ou pelo menos fingimos que seguimos a lei. Nós não somos como aqueles incircuncisos, então nós somos circuncidados, e por causa disso, nós somos povo de Deus. E por causa disso, nós vamos habitar com Deus no seu tabernáculo, nós vamos habitar com Deus no céu. O mesmo coração daquele povo é o mesmo coração de Davi, é o mesmo coração atual, de muitos crentes que acham que vão para o céu porque uma vez na vida fez uma oração e pronto, está salvo. Mas a vida não vive como um cristão de verdade. Não, pastor, mas eu sou batizado. Eu fui batizado. Sou membro da igreja. Tá, mas e daí?
E como é a sua vida? Você realmente vive para a glória de Deus? Séculos mais tarde, Jesus confrontou este mesmo erro no coração dos fariseus, dizendo que eles eram, na verdade, filhos do diabo, porque eles faziam obras malignas e não faziam as obras que o pai deles, que era Abraão, fez. Porque Abraão foi justificado pela fé e eles não tinham fé alguma. E se eles tivessem fé em Deus, eles aceitariam Jesus como seu rei, como seu salvador. Por isso, Davi escreve o Salmo de número 15, perguntando a nós: quem pode habitar com o Senhor? Versículo 1, ele começa então fazendo a sua pergunta vital aqui. Começa perguntando, uma pergunta sincera e profunda, certamente pensando em si mesmo, talvez estava perguntando para ele mesmo: será que eu vou habitar com Deus? Será que eu vou ir para o céu? Será que realmente eu vou conversar com Deus e ver ao Senhor? O santuário aqui, que é o tabernáculo, e o santo monte de Deus, eles representam aqui não algo físico. Muitas vezes era algo físico, mas aqui ele estava representando a própria habitação do Senhor, aonde Deus habitava, que era o céu, o lugar da comunhão íntima com Deus. Essa pergunta, meus irmãos, ela ecoa em toda a Escritura. Nós vemos exatamente essa mesma pergunta no Salmo 24, 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Por isso é muito importante entender que o objetivo deste Salmo não é excluir pessoas. A intenção dele não é dar uma lista de tarefas, dizendo assim: olha, só quem pode habitar lá com Deus são esses aqui. E faz uma lista. Não. A intenção não era excluir pessoas. A intenção aqui, de forma muito piedosa, era mostrar, era incentivar o povo de Israel, nos incentivar a buscar essas qualificações para que nós possamos entrar com liberdade, para que nós possamos entrar com aprovação na presença de Deus. No final, eu vou fazer algumas aplicações sobre Cristo Jesus, como que tudo isso se aplica a Jesus, mas em resposta a essa pergunta, o salmista nos apresenta características essenciais aqui daquele que habita com o Senhor. Quais são essas características? Versículos 2 ao versículo 5 vão falar sobre isso. Primeiro, quem pode habitar com o Senhor é aquele que é íntegro e justo. Primeira parte do versículo 2 diz assim: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Essas duas características iniciais, elas resumem todo o restante aqui. O que chama a atenção aqui é que Davi está muito mais preocupado com o caráter moral das pessoas do que com os sacrifícios. Havia um falso entendimento de que só poderiam entrar no céu aqueles que sacrificassem ritualmente, cerimonialmente, animais ao Senhor. Mas, como o próprio Samuel diz, Deus está mais preocupado com o coração incircunciso. Deus está mais preocupado com a obediência do que com sacrifícios. Davi poderia escrever: olha, quem pode entrar no céu são aqueles que religiosamente cumprem todos os sacrifícios, vão em todas as festas, fazem todas as coisas que é exigido na lei. Só esses poderiam entrar, mas não, Davi coloca: aquele que pode entrar é aquele que é íntegro, aquele que é justo. Quem são os íntegros? Quem são os justos? Ele vai listar então aqui. Primeiramente,
é aquele que tem o controle da sua língua. Aí é difícil, né? Agora complicou para nós. É aquele que tem o controle da sua língua. Olha o que diz o restante do versículo 2 e o versículo 3. Que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o próximo. Esse quem pode habitar no céu. O cidadão dos céus, ele fala a verdade de todo o seu coração. A sua transparência, ela começa por dentro. Ele não difama, não fala mal de ninguém. Ele não destrói a reputação das pessoas. Ele fala sempre a verdade. Ele não quer falar mal do próximo. E quando ele vê uma outra pessoa falando mal do seu irmão, ele fala, não, eu não quero ouvir e não quero participar desta roda de escarnecedores. Ele não prejudica o próximo. Ele se recusa a ser um agente do mal. Ele não espalha mentiras ou injúrias contra o vizinho, ou seja, ele protege quem está ao seu redor. Não participa, então, desta roda. Por isso que lá em Tiago 3, versículo 6, diz assim: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Quando a pessoa não tem o controle da sua língua, quando ela não deixa o Espírito Santo, Deus, controlar a sua língua, sabe quem controla a língua dela? Satanás, o inferno. Por isso que Satanás é considerado o pai da mentira. E se você mente, quem é teu pai? Satanás. Se você fofoca, se você difama, se você fala mal do seu irmão, quem você está deixando te controlar? Satanás, o diabo. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos controlar e pedir para Deus controlar a nossa língua o tempo todo. Porque controlar a língua é evidência de que nós somos salvos, de que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Também, além de ter o controle da sua língua, ele tem o controle da sua vida e das suas atitudes. Versículo 4, versículo 5 diz assim: que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Essa pessoa que é salva por Jesus, ela honra quem merece honra. Não fica bajulando pessoas ímpias. Ela não fica exaltando pessoas corruptas, dizendo que na verdade elas são boas, quando na verdade não são. Há muitas pessoas que vê só porque a pessoa talvez seja um pouco mais rica, mas toda aquela riqueza é tudo errado, aquela pessoa é uma pessoa má. Ah, mas é uma pessoa boa. Só para ganhar crédito com aquela pessoa fica bajulando. Mas aquele que é íntegro e honra quem merece, mesmo que seja uma pessoa simples, mesmo que seja uma pessoa que ninguém dá valor, mas ele vai e elogia aquela pessoa diante de todos, mesmo quando ninguém não está nem aí com aquela pessoa. Ela também cumpre o que promete. Aqui é difícil, né? Porque muitas vezes nós fazemos tantas promessas, mas não conseguimos cumprir. E este aqui
é um erro grande do nosso coração. Às vezes a gente sempre volta e meia está dizendo, não, vai dar certo. Não, olha, vamos marcar. Não, vamos fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Mas muitas vezes nós não cumprimos aquilo que prometemos. Por isso, o próprio texto de Tiago diz, nós não devemos jurar. Não devemos jurar, nem pelo céu, nem pela terra. Não prometa aquilo que você não pode cumprir. E se você prometeu, vá e cumpra, mesmo que você seja prejudicado. Também ele não usa o dinheiro de forma injusta. Emprestar dinheiro, como ele coloca aqui, emprestar dinheiro, meus irmãos, não é um problema, tá? No entanto, se você quiser depois conferir, Provérbios fala muito sobre emprestar dinheiro, mas ele fala o seguinte, se você emprestar dinheiro, primeiro, não cobre juros. Então, não seja fiador, né, e não cobre juros daquela pessoa. Não vai cobrar juros. Segundo, se você emprestar dinheiro, se você for fiador do seu próximo, se a pessoa não te devolver, considere como dado. O que Provérbios está ensinando? Só empreste dinheiro. Só seja fiador do seu próximo, se você puder arcar com as consequências. Se não, não faça. Nunca empreste o seu nome, se você sabe que você não vai conseguir pagar depois. É isso que Provérbios ensina. Então ele está dizendo, olha, você vai emprestar dinheiro? Então, vai emprestar? Não suborne, não coloque os juros maior, não use o seu dinheiro de forma injusta, prejudicando outras pessoas para você poder se enriquecer. A Bíblia deixa bem claro, se não me engano é em Isaías, que diz que Deus, ele vai trazer a sua justiça sobre todos aqueles que foram oprimidos, por aqueles que se enriqueceram às custas do pobre. Deus vai trazer justiça sobre eles. Êxodo 22, 25 diz, se você fizer empréstimo a alguém do seu povo, algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, nem emprestem visando lucro. Isso está na lei, em Êxodo 22. Além disso, nunca se venda, nunca aceite suborno, nunca suborne alguém aceitando alguma coisa. Use o seu dinheiro de forma justa. Terceira parte, versículo 5, a segunda parte do versículo 5, ele conclui, então, sobre uma promessa de estabilidade para quem age desta maneira. Ele diz, quem age assim não será jamais abalado. Quem age de maneira justa não será jamais abalado. Será prejudicado? Sim. Talvez vai perder dinheiro? Sim. Talvez pessoas vão contar e inventar histórias sobre aquela pessoa? Sim. Mas quem anda de maneira justa não será abalada jamais. A estabilidade e a segurança na vida são bênçãos extraordinárias. Mas a grande questão então é em quem ou em que nós confiamos para ter essa estabilidade de vida. Se você confia em si mesmo, na sua capacidade, nos seus bens, na sua religiosidade externa, logo você será abalado. Mas se você confia no Senhor e vive de acordo com a vontade de Deus, você permanecerá firme e inabalável. Por isso, o Salmo 55, versículo 22, diz, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Olha que texto precioso. Deus jamais permitirá que o justo venha a cair. Podemos resumir esse texto com a seguinte grande ideia.
na presença do Espírito, na presença do Senhor, na presença do Senhor, habita quem vive em justiça e amor. Na presença do Senhor, habita quem vive em justiça e amor. A grande questão, então, que fica para nós é, mas como eu posso ser assim? Porque todas essas características que foram dadas aqui nesse Salmo 15, é uma luta sermos assim. É difícil não emprestar dinheiro, é difícil não falar mal das pessoas, é muito difícil não fazer essas coisas. Como então? Então quer dizer que eu não vou para o céu? Nós devemos então fazer a pergunta para nós mesmos. Todos nós podemos entrar no céu pelas nossas próprias obras? Não. Quem aqui tem todas as características e pode gabaritar cada um destes versículos aqui? Ninguém. Ninguém. Quem de nós pode se considerar perfeitamente justo diante de Deus? Ninguém pode. A resposta bíblica, ela é clara. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Então Davi está mentindo? Não. Porque Davi não confiava em si mesmo, mas Davi confiava em Deus para ser justificado. E nós devemos então confiar no único homem que viveu de forma totalmente íntegra, que nunca pecou com a língua, que cumpriu toda a justiça, que deu a vida pelo próximo. Esse alguém é Cristo Jesus. Jesus é o único justo, é o único que subiu ao santo monte, é o único que entrou no tabernáculo, que rasgou o véu e disse: venham, meus irmãos, vamos entrar no tabernáculo, porque eu justifico vocês. No entanto, o Salmo 25, versículo 8, também nos confronta, dizendo: bom e reto é o Senhor. Bom e reto é apenas o Senhor. Apenas Ele é bom e reto. Por isso, porque o Senhor é bom e reto, Ele aponta o caminho aos pecadores. Quando você, então, entrega a sua vida ao Senhor, aquele que é justo, o único justo, Deus começa a ensinar essas coisas. E por isso que este texto não pode ser olhado para nós, a gente não pode olhar para esse texto e dizer: eu não consigo fazer isso mesmo, então eu não vou para o céu. É muito difícil. Mas tem que olhar para esse texto e dizer: eu vou buscar ser isso aqui, porque eu já vou para o céu. Essas são as características daqueles que vão habitar com o Senhor. É aqueles que buscam ao Senhor. Então quero fazer 3 aplicações. Primeiro, reconheça a sua incapacidade. Saiba que por nós mesmos jamais alcançaríamos a justiça necessária para habitar com Deus. Jamais alcançaríamos a justiça necessária para habitar com Deus. Todos nós, a partir de mim, a começar em mim, todos nós somos pecadores e incapazes de chegarmos a Deus. Mas, a segunda aplicação é: descanse em Cristo. Em Cristo. Saiba que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Em Cristo Jesus nós somos plenamente justificados. A justiça dele é imputada, é colocada sobre nós. E quando nós descansamos em Jesus, nós podemos ter a certeza de que Deus, quando olha para nós, não vê um mero pecador. Deus olha para nós e vê um pecador
redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele vê o próprio Cristo Jesus. Terceira e última aplicação. A partir disso, depois que você reconheceu a sua incapacidade, depois que você descansou na obra salvadora de Cristo Jesus, viva como justo. Viva como uma pessoa justa. O verdadeiro discípulo não vive de aparências no dia a dia, ou de aparências de domingo. Domingo, bota aquela roupa de ir para a igreja, coloca a Bíblia debaixo do braço, cumprimenta os irmãos com a graça e a paz, mas a hora que sai do culto, não existe mais graça, não existe mais paz, não existe mais Jesus Cristo, e vive a forma como quer. Viva como justo, não de domingo. Viva como justo todos os dias, de segunda a segunda. Se você foi salvo por Cristo Jesus, o Espírito Santo ele passa a gerar em você essas características descritas nesse Salmo de número 15. Mesmo que ainda não estejamos no céu fisicamente, espiritualmente nós já estamos com Deus hoje. Muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos. Vou repetir. Muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós. Que Deus está no nosso meio. Que nós estamos com Deus aqui. Porque o Espírito Santo habita no coração de cada crente. Portanto, vivamos em integridade, controlando nossa língua, honrando ao Senhor e amando o próximo, como amamos a nós mesmos naturalmente, e amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ver uma fé real, uma fé prática, uma fé inabalável, mesmo que sejamos perseguidos, mesmo que pessoas nos odeiem, porque queremos buscar a Tua Palavra, porque queremos viver em santidade, mesmo que a igreja não esteja lotada, mas que nós possamos ser discípulos verdadeiros de Cristo Jesus, buscando sempre melhorar a nossa vida, para vivermos como justos, sinceros diante do Senhor. Ó Pai, o salmista pergunta: quem poderá morar no Teu santo monte? E a resposta que nós damos é: aquele que confia na justiça de Cristo Jesus. Aquele que confia que Cristo Jesus morreu na cruz. Aquele que entregou a sua vida ao Senhor, que quer viver em total obediência a Ti. E que quando peca, quando cai, se arrepende, pede perdão, clama ao Senhor e busca mudar, e busca viver uma vida de santidade ao Senhor. Eu clamo a Deus, nos ajude a vivermos como justos, não para tentarmos alcançar o céu, mas porque o céu já foi dado para nós em Cristo Jesus. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém.